Fala pessoal, belezinha? Pessoal, nessa segunda parte dos nossos estudos a respeito de instrumentos óticos, eu quero falar com vocês a respeito da justaposição de lentes, beleza? Então vamos lá. Pessoal, nós falamos na videoaula anterior a respeito da equação dos fabricantes de lentes, ou seja, como que eu vou fazer para determinar a distância focal de uma determinada lente, beleza? Mas agora o que a gente vai fazer? Nós vamos levar em consideração uma associação de lentes, ou seja, eu vou colocar várias lentes justapostas umas sobre as outras. Então, ou seja, se eu tenho uma associação de lentes, se eu tenho várias lentes associadas, como que eu vou fazer então para determinar a distância focal de todas essas lentes juntas? Para a gente fazer essa determinação dessa distância focal, a gente tem que levar em consideração justamente essa justaposição de lentes. O que é uma justaposição de lentes? A justaposição de lentes ela consiste numa associação de várias lentes, nas quais todas essas lentes elas vão se encontrar encostadas uma na outra. Então, para a gente perceber essa formação de imagens nas lentes, o que a gente tem que fazer? Nós temos que levar em consideração que cada uma dessas lentes vai apresentar uma determinada distância focal. Então, o que a gente vai fazer para determinar e para a gente verificar a formação de imagens dessas lentes? Nós vamos separar essas lentes, beleza? E determinar, então, a distância focal de cada uma dessas lentes e depois fazer essa justaposição de lentes, beleza? O nosso objetivo, pessoal, no estudo da justaposição de lentes é justamente encontrar uma determinada lente L que apresenta uma determinada distância focal f, que substitua, por exemplo, duas lentes L1 e L2 que eu vou colocar justapostas uma sobre a outra. Beleza? Então, quando a gente faz uma justaposição de lentes, eu vou ter uma formação de imagens. Mas lembrando, cada uma dessas lentes ela vai ter ela vai formar uma imagem diferente. Então o que a gente vai fazer? Nós vamos separar essas duas lentes, uma determinada distância, para a gente entender como que as imagens são formadas. Então vamos para lá então, para a gente determinar então, a distância focal de duas lentes justapostas. Então primeiro, eu vou considerar aqui um determinado eixo principal, né, que é o que passa pelo centro óptico das lentes. E inicialmente eu vou considerar aqui então uma lente L1, que é uma lente do tipo convergente, beleza? E o que eu vou fazer agora? Eu vou colocar um determinado objeto, P, na frente dessa lente. Esse objeto ele é um objeto real para a minha lente L1. Por que eu considero ele como sendo um objeto real para a minha lente L1? Porque vai sair, entre aspas, tá, pessoal? Raios de luz desse objeto em direção à lente, tá? Então, ou seja, não é prolongamento dos raios quando a gente considera um objeto ou uma imagem virtual. E eu vou fazer o seguinte, eu vou traçar imagens, vou traçar a imagem desse objeto na minha lente L1. Então, para isso, eu vou considerar aqui, então, dois raios de luz, beleza? Então, eu tenho aqui um primeiro raio de luz. Como essa lente aqui, L1, é uma lente do tipo convergente, como que eu sei que essa lente é uma lente do tipo convergente? Porque a setinha dela está apontada para fora. Então, ela é uma lente do tipo convergente. Então, quando um objeto envia raios de luz para essa lente convergente, os raios de luz vão atravessar a lente, convergindo em um único ponto. Beleza? Então, eu tenho aqui os meus dois raios de luz que foram traçados. Então, aqui eu tenho a formação da imagem para essa primeira lente. Essa imagem eu estou chamando de P1. Beleza? Não, beleza, Davidson, tranquilo, eu entendi perfeitamente, tá? Aqui eu tenho um objeto P, P1, então, é a imagem que vai ser formada, a imagem que será formada desse objeto P em relação à lente P1, beleza? Mas o que vai acontecer, então, se eu colocar uma segunda lente justaposta com essa lente L1? Também vou continuar considerando aqui uma lente do tipo convergente,
setinha para fora. Agora eu vou chamar essa lente de uma lente L2, tá? Ela vai apresentar uma distância focal f2, assim como a lente L1 vai apresentar uma distância focal f1. Só que agora o que vai acontecer? Quando eu coloco uma lente L2 na frente dessa lente L1, o que vai acontecer? O raio de luz que atravessou a lente L1, ele vai passar pela lente L2. Então o que vai acontecer? Ele vai convergir novamente, beleza? Porque ela é uma lente convergente. Então, ou seja, eu vou ter a formação de uma nova imagem, levando em consideração que o meu raio de luz que refratou na primeira lente vai sofrer uma nova refração na segunda lente. Então vai ser formada aqui, então, a imagem desse objeto no ponto P. Se eu não tivesse essa lente L2, a imagem desse objeto P ela seria formada aqui onde está P1. Mas como eu coloquei uma segunda lente do tipo convergente, a imagem vai ser formada o quê? Mais próximo da minha lente L2. Então, ou seja, esse ponto P2 representa justamente o quê? A imagem que vai ser formada nessa justaposição dessas duas lentes. Então, ou seja, a minha imagem P1, que é formada pela lente L1, ela é uma imagem real para a minha lente L1 e ela é uma imagem virtual para a minha lente L2. Por que eu sei que ela é real para P1 e virtual para a minha lente L2? Ela é real porque ela é formada pelos próprios raios de luz refratados na primeira lente L1 e ela é virtual para a minha lente L2 porque ela é formada pelos prolongamentos dos raios de luz na minha lente L2. Beleza? A mesma coisa acontece para a minha imagem P2, que está aqui formada. Ela vai ser uma imagem real para a minha lente L2. E essa imagem P2 é justamente a imagem formada por essas duas lentes justapostas. Então, ou seja, quando nós fazemos essa justaposição de lentes, o nosso objetivo é justamente encontrar a distância focal dessas duas lentes simultaneamente. E é o que a gente vai fazer aqui agora. Então eu tenho aqui o meu eixo principal, aqui eu tenho a minha lente L, que representa o quê? Essas duas lentes justapostas. Traço aqui, coloco aqui o meu objeto, o meu ponto P, e aqui tem a imagem que vai ser formada. Então o ponto P representa o objeto e o ponto P2 representa a imagem que será formada nessa justaposição de lentes. Belezinha? Não deixa um beleza, tranquilinho. Eu consegui entender perfeitamente como que eu vou fazer para determinar a imagem de um objeto através de uma justaposição de lentes. Tranquilo. Mas como que eu vou fazer então para determinar a distância focal dessa lente L? Porque eu tenho aqui a distância focal da minha lente L1, que vale f1, eu tenho a distância focal da minha lente L2, que vale f2, mas o nosso objetivo é encontrar a distância focal dessa lente L, que é representada, que substitui essas duas lentes simultaneamente para formar essa imagem P2 do meu objeto P. Então, para isso, o que a gente vai fazer? Nós vamos levar em consideração cada uma dessas lentes aqui, beleza? Então, para determinarmos essa distância focal da minha lente L, eu vou levar em consideração a minha lente 1. Nós já estudamos como que a gente vai fazer para determinar essa distância focal da minha lente L1. Para a gente determinar a distância focal dela, a gente leva em consideração a equação da fimose. Então, vai ficar 1 sobre F1 é igual a 1 sobre P mais 1 sobre P1. Beleza? O ponto P representa o meu objeto e o P1 representa a imagem que é formada pela minha lente L1. Vou fazer a mesma coisa para a minha lente L2. Para a lente L2, eu vou levar em consideração a distância focal da lente L2. Então vai ficar 1 sobre F2 é igual a 1 sobre P1 mais 1 sobre P2. Lembrando que o P1, ele é o quê? Ele é o objeto virtual
para a minha lente L2. Então esse sinal aqui vai ser um sinal negativo. Então a lente F1, a lente L1 vai ficar, a equação dela vai ficar o quê? 1 sobre F1, que é igual a 1 sobre P, mais 1 sobre P1. A lente L2 vai ficar o quê? 1 sobre F2, que é igual a menos 1 sobre P1, mais 1 sobre P2. O que eu vou fazer agora, pessoal? Eu vou isolar o meu 1 sobre P na minha primeira equação aqui da minha lente L1. Deixa eu só trocar a caneta aqui. Então vai ficar o quê? Se eu isolar o meu P, vai ficar 1 sobre P. E isso aqui vai ser igual a 1 sobre F1 menos 1 sobre P1. Tá? Vou chamar isso aqui de equação 1. Vou fazer a mesma coisa agora para a minha segunda lente, para a minha lente L2. Só que o que eu vou fazer agora? Eu vou isolar o meu P2 aqui. Então vai ficar 1 sobre P2. Isso aqui vai ser igual a 1 sobre F2 mais 1 sobre P1. Vou chamar isso aqui, então, de equação 2. Pessoal, o nosso objetivo não é encontrar a distância focal dessa lente L, que representa a justa posição dessas duas lentes. Então, o que eu vou fazer? Eu vou escrever a equação da fimose para essa lente L. Então, vai ficar 1 sobre F. Isso aqui vai ser igual a 1 sobre P mais 1 sobre P2. Meu ponto P e a minha imagem desse ponto P, que é P2, para a minha lente L. Beleza? Agora, o que eu vou fazer? Eu vou substituir 1 sobre P mais 1 sobre P2, porque eu já sei quanto que eles valem nessa minha terceira equação aqui. Então vai ficar 1 sobre F é igual. Quanto que vale 1 sobre P? 1 sobre P vale 1 sobre F1 menos 1 sobre P1. Tá aqui, ó. Mais, que é da minha equação, dessa terceira equação, mais 1 sobre P2. Quanto que vale 1 sobre P2? 1 sobre P2 vale 1 sobre F2 mais 1 sobre P1. Então, quando eu olho para essa equação aqui, eu vejo que o meu 1 sobre P1 pode cortar com mais 1 sobre P1. Então, eu vou cortar esses dois termos. Então, ou seja, a distância focal dessa nova lente L, que substitui essas duas lentes simultaneamente, ela vai ser igual a 1 sobre F1 mais 1 sobre F2. Então, ou seja, com essa equação que eu acabei de demonstrar aqui, o que eu fiz? Eu estou te demonstrando o seguinte, que para a gente determinar a distância focal de várias lentes justapostas, é só somar o quê? A vergência de todas essas lentes. Lembrando que 1 sobre F representa o quê? A vergência de cada uma dessas lentes. Ou seja, isso aqui vai ficar o quê? A vergência dessa lente é igual à vergência da primeira lente mais a vergência da segunda lente. Se eu fosse colocando mais lentes, ficaria 1 sobre F1 mais 1 sobre F2 mais 1 sobre F3 e assim sucessivamente. Ou seja, a vergência total dessa lente L, de todas essas lentes justapostas, é o somatório de todas as vergências das lentes. Beleza? Pessoal, eu vou encerrar aqui então essa nossa segunda parte dos nossos estudos a respeito de instrumentos óticos. Eu volto na terceira parte para a gente falar propriamente dito desses instrumentos óticos, beleza? Pessoal, um abraço, fica com Deus e até a nossa próxima videoaula. Tchau, tchau. Now